Oi gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um vídeo do quadro In Jesus We Trust, que nós vamos falar sobre o relacionamento com Jesus, do Daniel Alberto. Amém. Pai, gente, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pela honra. Daniel, conta um pouquinho pra gente como que foi o seu primeiro relacionamento com Jesus, o seu primeiro encontro. Eu nasci no berço evangélico, né? Só que aí eu andei aprontando aí, né? E aí deu um pouco de desgosto aí pra minha mãe e pro meu pai. Só que a Bíblia fala que é um tempo determinado para todas as coisas. Eu afastei um pouco e depois eu tive um real encontro com Deus. Na verdade, quando eu era mais novo, eu acabava indo para a igreja porque os meus pais iam. Isso acontece muito. E um dia eu tive um real encontro com Deus. Em uma situação assim bem difícil. A Bíblia diz, eu sei que é até meio pesado falar isso, mas a Bíblia diz que aquele que não vem por amor, ele acaba vindo pela dor. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu tive que ir pela dor. Mas eu não me arrependo de passar pelo que eu passei. Porque se eu não passasse pelo que eu passei, hoje eu não estaria aqui num dos maiores canais do YouTube. Amém! É Top profético. das galáxias e tô aqui. Mas conta então pra gente um pouquinho desse seu testemunho. Com 11 anos de idade, quando eu tava na escola, eu mudei de uma escola pra outra. Pra você ser amigo da galera, você tinha que fazer alguma coisa que a galera tava fazendo. E a moda naquela época era fumar cigarro. Só quando eu fiz 12 anos eu vi que eu era muito excluído, sabe? Tipo, ninguém vinha conversar. E aí com 12 anos de idade eu dei meu primeiro trago num cigarro. E eu fiquei viciado. Com 12 anos de idade eu viciei em cigarro, fumei por 7 anos. E com 16 anos de idade eu comecei a usar droga. Dei um trago e viciei. Com 18 anos de idade, pra você ver como é que é, né? Um abismo leva o outro. Um abismo chama o outro, né? Com 18 anos de idade eu me tornei um alcoólatra. Me dava 7 horas da noite, não colocasse um pouco de álcool na boca, a minha mão começava a tremer. E no dia das mães, com 18 anos de idade, enquanto muitos filhos estavam presenteando a sua mãe, minha mãe estava entrando no presídio para me visitar. Eu estava sentado num ponto de ônibus, 2 rapazes roubou um casal, correu para onde eu estava, sentou do meu lado e eu fui preso. E aí eu fui acusado de assalto à mão armada, formação de quadrilha, e aí eu fui condenado 5 anos e 4 meses de prisão. Eu fiquei 1 ano e um mês, né? Um regime fechado. Na verdade eu fui condenado num semi-aberto, mas não existia um semi-aberto. Você ficou preso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Minha mãe entrava todo final de semana e falava pra mim assim que Deus tinha um plano na minha vida. Ela falava assim, filho, ainda aqui, Deus tem um plano na sua vida. E eu lembro que ela entrava lá com um sorriso no rosto. Toda vez ela entrava lá com um sorriso no rosto. E ela falava assim, a partir do momento que você entender o que Deus tem pra você aqui, Deus ele vai tirar daqui. Eu decidi entender o que Deus queria comigo. E aí um dia eu peguei uma Bíblia que estava lá, comecei a ler e eu ouvi Deus falar comigo. Você levanta e começa a pregar. Eu não sabia falar, não sabia pregar. Falando que a primeira mensagem que eu levei foi sobre Pedro, porque enquanto Pedro estava na prisão, a igreja estava orando. E eu preguei isso lá, eu ministrei isso lá, eu falei que enquanto você estava aqui, no caso, enquanto a gente estava naquele lugar, tinha gente orando pela gente do lado de fora. E quando uma igreja se levanta para orar, se prepara, o inferno estremece. As cadeias são quebradas, as algemas caem ao chão. E eu lembro que todo final de semana minha mãe entrava lá com um sorriso no rosto. Ela olhava para mim e ela falava, filho, ainda aqui Deus tem um plano na sua vida. Pode passar os dias, os meses e até os anos, mas aquilo que Deus prometeu para sua mãe vai se cumprir. Aquilo mexia comigo de uma forma assim sobrenatural. E aí eu comecei a falar de Jesus. Aí tinha uma igreja lá dentro e as pessoas começaram a vir. Houve um caso de um dia eu estar pregando e sentar na frente assim um rapaz homossexual. E eu comecei a ministrar e de repente ele levantou chorando, levantou a mão e falou assim, eu quero aceitar esse Jesus. E aí eu fui lá, dei um abraço nele, a gente chorou junto, orou. E aí eu gostava muito de violão, né? E lá tinha 2 violões. Aí eu falei, será que a galera vai me emprestar pra me tocar? Aí um dia eu tô sentado no pátio, peguei o violão e comecei a tocar. Tava cantando um louvor, de repente quando eu tava sentado assim, no chão, olho fechado, quando eu abri o olho, tem os presos, né, cuidam do presídio, que são os chefes do presídio. Quando eu levantei a cabeça, eles estavam em volta de mim. E eles falavam assim, toca esse, toca aquele, toca esse, toca aquele, toca esse, toca aquele. E eu fui tocando os louvores. Aí no final do dia, eles falaram assim, entra lá na cela nossa pra fazer uma oração. E aí eu fiz uma oração lá, Deus me usou pra falar com algum deles. E quando eu saí, eu entrei pra cela da igreja, os irmãos da igreja olharam e falaram assim, o que aconteceu? O que você foi fazer lá? Eu falei, eu fui fazer uma oração. Aí eles falaram assim, você foi fazer uma oração? Por que você? Eu falei, eles me chamaram. Aí eles falaram assim, mas a gente tá aqui há um bom tempo, eles nunca chamou a gente pra ir lá orar. Por que eles chamaram você? Aí eu falei, eu não sei, cara. Aí eles ficaram assim, achando estranho
estranho o que estava acontecendo. E aí eu lembro que no final do dia, um policial, eu estava no regime fechado. O policial falou para mim assim: Daniel, arruma suas coisas que você vai pro regime semi-aberto, no mesmo dia. Um raio, né? Raio tipo assim, tem um raio aqui com 470 presos, aí tem um outro aqui com mais 470 presos. Como se fossem 2 quadras grandes que você muda de uma para outra. E aí eu fui pra essa outra. Só que era a mesma coisa, era fechado do mesmo jeito. Só que um dia antes, eu tava orando, Deus falou pra mim assim: você vai pra outro lugar, e nesse lugar você vai ficar um dia, você vai pregar, uma alma vai aceitar Jesus, e você vai sair de lá e vai pra outro lugar. Eu cheguei lá, todas as celas estavam fechadas. Quando abriu a cela, que eu saí pra fora, desceu um outro rapaz que estava preso, desceu a escada, era 2 andares o presídio. 470 pessoas tinha lá. Ele veio descendo, aí quando ele veio na minha direção, ele apontou o dedo pra mim e falou assim: hoje é você que vai pregar. Eu tomei um susto, porque eu tinha acabado de chegar e ninguém me conhecia. Aí ele falou assim: eu tava orando, Deus falou pra mim que ia mandar uma pessoa aqui hoje pra pregar. E aí eu peguei um outro rapaz homossexual, os pais dele são pastor, aceitou Jesus. Aí eu pensei assim: meu Deus, né, agora é hora de ir embora, né? Porque Deus falou que eu ia vir aqui a pregar, uma pessoa aceitar Jesus, eu ia embora. Eu falei: agora eu vou embora, né? Eu fiquei todo feliz lá. Vou pro semi-aberto, né? Aí a hora foi passando. E é o seguinte, lá, até às 5 horas da tarde tem transferência, depois das 5 não tem mais. Aí deu 5 horas, 6 horas, 7 horas. Aí eu falei: eu vou dormir, né? Eu já tava lá há um bom tempo, então eu sabia como é que funcionava. De repente chega um policial, abre a janela da cela e fala assim: Daniel Berg, arruma suas coisas que tá indo pra outro lugar. Todo mundo se assustou, porque não, é só até as 5 horas da tarde, passou disso, não tem mais. E aí eu tenho um grande amigo chamado Vicente. O Vicente hoje é um pastor, tem uma igreja hoje, só que ele tava preso quando eu cheguei lá. Condenado a 72 anos de prisão. Meu Deus. E aí, de repente, eu tô indo pra área de progressão. Aí quando eu chego lá, sai todo mundo pra fora, pra saber quem era o cara tão perigoso que tava chegando. Porque nunca tinha acontecido esse horário. Aí quando eu cheguei lá, todo mundo me perguntando: quem é você? Por que esse horário? Aí o Vicente veio e falou pra mim assim: eu tô aqui há 3 anos e eu nunca vi uma pessoa chegar aqui depois das 8 horas da noite. E aí é onde eu vi que Deus tava cuidando de mim, sabe? E aquilo que a minha mãe estava dizendo pra mim, que ainda ali, Deus tinha um plano na minha vida, algo tinha que acontecer. E aí eu comecei a falar de Jesus lá dentro, falava pra eles do que Deus ia fazer. Aquele lugar ali era um lugar de aprendizado, era um lugar de preparação, porque tem muitas pessoas que estavam ali, estão lá até hoje, tem muitas que não estão presas, tem muitas que estão guardadas, porque tem uma mãe que ora, tem um pai que ora, tem um irmão, uma irmã que ora. Então até pra você que tá vendo esse vídeo hoje, tá com alguém que você ama muito, passando por algo difícil, ou em um hospital, ou dentro de um presídio, e você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa que acredita na sua família, não se preocupa, porque às vezes você pode estar pensando assim: meu Deus, e agora? Acabou, né? E às vezes não acabou, às vezes é um recomeço para a vida daquela pessoa, da sua família mesmo, que ainda estão nas mãos de Deus. Então, se ainda está na mão de Deus, tem chance ainda de dar certo. E eu estava na mão de Deus. E aí eu cheguei lá, e lá vocês podiam sair para trabalhar. E um dia eu fui chamado para cuidar da limpeza. Eu era um dos únicos presos que saía para limpar a rua, limpava a frente da cadeia todinha. Eu descia até o ponto de ônibus. Eu vi o ônibus passar, abri a porta, fazer o barulhinho assim, e não podia entrar, foi embora. Era um teste psicológico para mim. E aí um dia, pode parecer até loucura, mas aconteceu isso aqui, ó. Eu tava limpando, todo dia tinha um passarinho lá. Na hora que eu tava limpando, porque a casinha dele ficava bem em cima, aí quando eu tava limpando, ele descia. Ele começava a fazer um barulho. Queria correr atrás dele pra tirar ele, eu já tava num momento difícil da minha vida. Eu falei: meu Deus, o que é isso? E um dia, o batalhão lá especial que entra pra revistar entrou lá, porque eles estavam com uma suspeita de uma rebelião. E aí quando eles entraram lá, eles colocaram a gente das 3 horas da manhã até as 10 horas da manhã, sentado no frio e na garoa. E aí aquele dia ninguém saiu pra trabalhar, só eu. Tava sem força, fazia mais ou menos 2 dias que eu não me alimentava direito, porque eles seguraram a alimentação, a comida, e aí eu tava sem força. Eu cuidava da parte de separar o lixo. E aquele dia, enquanto eu tava separando o lixo, eu tava falando com Deus que eu tava com muita fome. Minha barriga tava doendo de fome. E quando eu tô revirando o lixo, separando o lixo, no fundo do lixo tinha umas bolachas espalhadas. E aí eu olhei pra bolacha e comecei a chorar. Aí eu peguei a bolacha e comecei a comer. E aí eu comecei a chorar muito, porque eu lembrava da voz da minha mãe: filho, ainda é assim, Deus tem um plano na sua vida. Aí eu saí e fui limpar, né? E fiquei pensando: meu Deus, vai ser da minha vida. E aí enquanto eu tô varrendo lá, o passarinho desce. Ele começou a fazer um barulho. Pra mim era nítido o barulho que ele tava fazendo. Não sei se... é Deus, cara. Eu não vou conseguir te explicar pra você. E esse dia eu tava tão cansado, tão exausto, que eu nem fui tentar espantar ele, eu deixei ele lá. E eu parei assim, com os 2 braços assim em cima da vassoura e fiquei assim, ó. Fiquei olhando lá pro horizonte, lá pro meio do mato lá. E o passarinho fez um som assim, ó.
começou a assoviar, só que ele só assoviava essa parte, ó. E ficou nisso. Aí eu entendi, eu falei, meu Deus. E aí veio na minha cabeça, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida. Aí isso ficou na minha cabeça, eu falei, meu Deus. E eu entendi que Deus estava falando comigo todo aquele tempo e eu nunca tinha parado para ouvir. E aquele dia eu falei, Deus está cuidando de mim. E aí aquilo começou a me confortar, sabe? Eu falei, eu vou continuar, não vou parar. Eu sempre era chamado para cuidar da limpeza, né? Aí alguns dias depois me chamaram de novo, Daniel Belli. Coloquei o uniforme da limpeza e fui pra porta. O agente olhou pra mim e disse assim, o que você tá fazendo, cara? Eu falei assim, tô pronto pra ir trabalhar. Ele olhou nos meus olhos assim, disse assim pra mim assim, hoje não. Hoje você vai pegar tudo que é seu que tá aqui dentro. Vai sair desse lugar e nunca mais vai voltar. Minha mãe mora num prédio, né, no 3º andar. E algumas pessoas acharam que minha mãe tava ficando louca. Porque quando era 5 horas da tarde, ela ia pra janela. Durante 1 ano e meio ela ficou na janela me esperando. Ela falou pra mim, falou na igreja, falou pra todas as pessoas que ela conhecia, Deus fez um plano na minha família, Deus fez um plano pra mim. Ele disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode passar os dias, os meses e os anos, mas meu filho vai sair daquele lugar preparado para uma boa obra. E aí um dia ela tá na janela e de repente quem entra no pátio do prédio? O filho que ela tanto estava orando. Eu vi minha mãe na janela e quando eu vi ela já estava na minha frente. Quando ela me viu, ela abriu a porta, ela saiu correndo, desceu lá para baixo e me agarrou. E ela disse assim, Eclesiastes 3, filho, há tempo para todo o propósito debaixo do céu.